Anderson. Bom dia para quem for de bom dia, boa noite para quem é de boa noite, boa tarde para quem está assistindo a gente à tarde. E está começando o nosso Pod Jovem. E antes da gente apresentar a nossa ilustríssima convidada de hoje, roda a nossa vinheta. Voltamos com o nosso Pod Jovem, diretamente do Centro Cultural São Paulo, aqui na Vergueiro, com ali ó, a operação de câmeras do nosso incrível Danilo, o nosso técnico de som aqui do SampaCast. Salve Danilo, tamo junto. E hoje estamos com a presença também de duas produtoras novas aí do nosso podcast, a Graciele e a Giovana, que estão ali atrás da câmera já morrendo de vergonha, tá? Então sejam muito bem-vindas e muito obrigado pela força de sempre. E agora, apresentando a nossa incrível convidada de hoje, ela que é psicóloga clínica, ela é escritora, ela é compositora, ela é diretamente da Zona Leste de São Paulo. Salve São Mateus e salve a todos os alunos dela, a nossa incrível Eliane Santiago. Tudo bem? Seja muito bem-vinda ao Pod Jovem. Obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Tô nervosa, se eu não conseguir falar, vocês vão ter que cortar tudo. Mas a gente, como a gente estava falando antes de entrar no ar, as coisas vão acontecendo e o que não ficar bom vai ir sem ficar bom mesmo. Porque a gente está aqui para a gente ser quem a gente é. Exato. Né? Quem sabe faz ao vivo. É. Como já diria o Fausto Silva. Sim. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. Vamos começar o nosso bate-papo, que vai ser incrível, sim, como sempre é. É um prazer receber você aqui. Quero conhecer muito sobre o seu trabalho. E vamos falar, primeiramente, o seguinte. Você é psicóloga. Sim. Por que você quis ser psicóloga? Eu sempre quis ser psicóloga, mas eu não entendia que eu sempre quis ser. Porque acho que precisava de alguém dizer, olha, e várias pessoas foram me falando, você escuta a gente. Porque quando a gente vai conversar com alguém, a gente tem que primeiro ouvir o outro, esperar. E isso é meio difícil de acontecer, né? Você fala, vou contar uma coisa para vocês e fala, nossa, mas comigo aconteceu essa situação. E às vezes você tem que parar e escutar. É um primeiro ponto que as pessoas iam falando. E eu sempre fui muito curiosa sobre as emoções, mas principalmente sobre a mente. Como que o cérebro funciona, porque o seu cérebro pode te levar a qualquer lugar, a fazer qualquer coisa. Não necessariamente, se você fizer várias coisas ao mesmo tempo, alguma coisa não vai dar certo. Não vai sair bem feita. Porque o cérebro é uma máquina e ele também precisa de pausas. Então, às vezes, alguém chega e você fala assim, nossa, igual você falou, eu esqueci de pegar o meu pendrive. Porque você vem com muitas coisas que você tem que fazer. O seu cérebro vai tirar algo que é importante, mas no momento não era o menos importante. Porque precisa algo ser desligado. Mas também o seu cérebro vai fazer com que você movimente sua vida e te leve a criar várias coisas, né? Quando eu decidi que queria fazer psicologia, na verdade, eu não fiz psicologia. Primeiro eu entrei na faculdade de administração, não sei porquê. Fiquei 3 meses, depois aí passaram-se bons anos, aí eu fui fazer enfermagem. Aí fiquei 1 ano... Tudo a ver, assim. Tudo. É que tudo bem que a gente tem aquele estigma, pelo menos assim, quando eu era mais jovem, todo mundo tinha que sair da escola. Eu vou fazer administração, porque administração é mais fácil. E Só sempre que aí, vai ter um trabalho, né? Um trabalho no escritório, né? Alguma coisa. Porque administrar é como se fosse algo generalista, né? E aí as pessoas acham que é fácil administrar as coisas, né? Mas não é nada a ver. Mas aí, do nada, você pulou para enfermagem. Pulei para enfermagem. Aí fiquei lá 1 ano. Foi bom. Eu fiz várias amizades, várias coisas, mas eu fui percebendo que na aula, tinha aula de psicologia, que eu gostava mais da aula de psicologia. Aí, depois disso, no ano seguinte, eu fui para psicologia, eu tinha 31 anos. Aí eu já fui para psicologia e eu fiquei. Falei, não, é isso que eu quero fazer, eu não vou desistir. Aí Você sentiu em casa? Sim. Aí, no 2º ano de faculdade, eu já fui ser estagiária do CAPS adulto, de saúde mental. Caramba, que legal. Que é assim, o CAPS, quando começou a luta antimanicomial, mais ou menos em 1988, começou a se falar disso. Mas, efetivamente, que alguns pacientes, para fecharem mesmo os manicômios, tudo, colocar as pessoas na rua. Mas não era só colocar na rua, assim, na rua no sentido de voltar para casa, voltar para a sociedade, né? Então, foi em 2001 e criaram os CAPs. CAPs, nesse caso, de saúde mental adulto. Porque tem o CAPs IJ, que é de jovens,
né? Não sabia. Que Tem, legal. tem até 17 anos e 11 meses, se a pessoa tem algum transtorno, mas assim, são transtornos crônicos. Por exemplo, tem uma crise de ansiedade. É algo muito comum. É algo para ser tratado, só que não vai ser na unidade primária, na unidade base, que é a UBS. Então, você vai numa UBS perto da sua casa, onde tem a rede, e você vai cuidar ali. Se a criança ou adolescente tem um caso, um surto, e é especificado, por exemplo, que ele tem esquizofrenia, que é onde você, bem generalizando assim, é uma pessoa que tem... acha que persecução, as pessoas estão perseguindo, tem alucinações... Todas essas coisas, aí tem que tratar no CAPS, porque é algo terciário, que é o caso crônico. Então, para dar um exemplo assim. E tem o álcool e drogas, que obviamente é de álcool e drogas. Que é o famoso AA, né? Que antigo a gente já conhecia como AA. Isso, Aí ali também é caso de vício de cigarro, que é algo mais comum, liberado, mas também trata no álcool e drogas, né? Aí fui para o CAPS de saúde mental e cuidando dos pacientes, fiquei lá 2 anos. Crônicos, então a esquizofrenia, transtorno bipolar, os transtornos mais graves. Então, eles saíam do manicômio e passavam o dia. Primeiro era hospital o dia, passava o dia lá e depois ia para casa. Então, lá tem grupos, tem a terapia, várias atividades para incluir esse cidadão dentro da sociedade, para ele aprender a viver. Alguns até voltaram a trabalhar. Assistente social lá fazia essa mediação e muitos trabalhavam, né? Nossa, que legal. Trabalhavam. O que eu vejo muito falar das pessoas de CAPS é um termo tão pejorativo, assim, hoje em dia. Sim. Por brincadeiras, Meme, às vezes. né? É meme. Isso aí é do jeito que o CAPS gosta. E é muito, muito feio isso, muito chato. O CAPS significa Centro de Apoio Psicossocial. Isso. Caramba, que legal. Eu não sabia que tinha essas diferenças também de 2 CAPS diferentes. E aí, é óbvio que tem casos muito graves que não dá para trabalhar, para estar assim no meio das pessoas, mas conseguiam voltar a conviver com a família. Porque eles ficavam, entre aspas, enclausurados. Colocavam lá no manicômio e acontecia, era medicação. Muitos ficavam assim, naquela base de ser medicado e ficar ali contido, na contenção. Então, retornar essas pessoas para elas viverem em sociedade. Então, desde 2001. Aí eu trabalhei lá de 2012 a 2014. Como estagiária. Como estagiária. Mas foi um aprendizado muito rico e ali eu tive certeza mesmo que eu queria ser psicóloga. Nossa, porque ali é onde você tem, vamos dizer, entre aspas, todos os graus de loucura é ali, né? Porque é o mais crônico. Caramba, assim, você já viu, assim, como você falou, todos os graus mais leves, os mais pesados, e falou assim, é isso que eu quero. Sim. Gostei do que eu vi. Caramba. E aí hoje, o seu trabalho como psicóloga, qual que é? Porque você ainda faz um acompanhamento com CAPS ou não? Não. Foi só esse período. E depois eu comecei... Aí eu fui fazendo vários estágios, mas depois eu me formei em 2015, mas eu comecei a atuar efetivamente em 2017. Aí não parei mais. Aí eu já entrei na área da psicologia clínica, né? Que é a área de clínica mesmo. Aí já atendi e atendo até hoje crianças, adultos, qualquer idade, adolescentes. E venho nessa área da psicologia clínica, vai fazer 8 anos que eu me formei. Caramba, e não parei mais de trabalhar. E é psicologia clínica, porque tem de tudo, né? Tem várias vertentes. Dentro da psicologia, você pode fazer. É muito abrangente. Né? Quando se pensa muito assim, no consultório, mas tem de tudo. Tudo. Tem isso. Pode falar. Não, imagina, desculpa eu ficar te cortando, porque eu tô adorando te ouvir. Eu quero até fazer uma pergunta assim, tem alguma curiosidade que a gente conversou antes. Sim. Esse acompanhamento psicológico, ele tem uma diferença muito grande do acompanhamento terapêutico? Tem. Psicoterapia, quem pode fazer é psicólogo. Aí, por exemplo, psicanalista. Não necessariamente precisa ser psicólogo. Qualquer faculdade que a pessoa tiver, ela pode fazer um curso de pós-graduação em psicanálise. Aí ele é psicanalista. Mas vou passar num terapeuta. Então, você pode passar no acupunturista, um terapeuta. Uma terapia holística, uma massagem, uma drenagem é uma terapia. Todo tipo de terapia que existem inúmeras, aí é terapia. Não precisa necessariamente que a pessoa tenha uma formação acadêmica, mas a psicoterapia só quem pode fazer é o psicólogo.
E temos uma limitação de idades, assim. Por exemplo, uma criança de 10 anos, ela pode passar com certo tipo de profissional ou não, assim, tem que ser Depende do focado. caso. Depende do caso. A gente, psicólogo, pode atender qualquer tipo, qualquer idade. Não muito bebê, que entra num campo assim primitivo, que não tem como, né? A não ser que seja para fazer. Aí já não vai entrar dentro. Quando for para a área da psicologia, por exemplo, o autista, com 2 anos, você já vai. O desenvolvimento comum, normal da criança, os pais atentos, alguém da família atento, vai perceber que tem algo ali que não está dentro do desenvolvimento normal. Aí o pediatra, o neurologista, né, que vai fazer esse diagnóstico para ser encaminhado para várias terapias. Então, vai ser o psicólogo, vai ser terapeuta ocupacional, depende do grau do autismo, dando um exemplo assim de autismo. Mas aí já é um transtorno, né? Mas a criança, ela pode passar com qualquer tipo de psicólogo, independente do que seja, mas o psicólogo vai ver. Por exemplo, eu sou da área comportamental, terapia cognitivo-comportamental. Dependendo do caso da criança, talvez ele precisa de um acompanhamento. Vamos dar um exemplo de questões de desenvolvimento na escola, de aprendizagem, dificuldades de aprendizagem, dislexia, né, que ele lê a dislexia, o aluno ele lê as palavras, ele vai ler uma frase e as letras elas vão dançando, elas vão andando. Por isso que você não lê direito, é como se você não enxergasse. Entendi. Porque o seu cérebro, as ondas neurais fazem com que você veja as letras assim. Então ele tem que ter um acompanhamento, por exemplo, para um psicopedagogo. No caso seria melhor isso. Ah, mas ele está com uma questão emocional por causa disso, porque vai ler alguma coisa na escola, sabe como que é ambiente escolar. Sim. Então, os colegas vão falar alguma coisa, até, enfim, as pessoas lá. Então, vai ser uma questão emocional. Mas a questão de aprendizagem, é melhor ele no psicopedagogo. Então, vai ser feita essa triagem para saber qual que é o melhor profissional. Mas pode passar, não tem idade. Ele sabendo verbalizar ou ele sabendo assim se comunicar de alguma maneira para interagir dentro das atividades, pode passar. Não tem um limite. A pessoa tem que estar o quê? Aberta para fazer a terapia. Você vai falar de você. Então, eu vou conversar com você. Você me chamou aqui. Se eu não quisesse falar, eu ia ficar aqui. Então, não tem sentido. Né? Claro que não tem comparação. Num sentido de você falar tudo que tem intimamente. Mas você tem que estar aberto, porque a terapia ela é cura. Né? Você vai curar as suas coisas. E não é no sentido de mágico, de romantizar. É de que você vai curar, você vai entrar em contato com as suas fragilidades, mas com as suas potências. Para você entender quem é você. Caramba, que incrível. Não, pode tomar uma aguinha, eu fiquei sem palavras aqui também, fiquei muito concentrado. Nossa, que legal, bom saber dessas coisas. Pessoal que está aí atrás também, ó, viu? Existem vários tipos de terapia, tá? Então, depois a gente pega o contato dela, a gente pode contratar ela também. Mas vamos lá. Você já falou, já matou 3 perguntas que eu tinha aqui. Ah, é? Mas tudo bem. Atrapalhei o seu roteiro. Imagina, eu gosto assim, dá vontade de nem fazer. Porque eu gosto dessa conversa mais... fluida, né? A gente não precisa seguir um roteiro e um padrãozinho, mas agora eu já quero mudar de assunto. Tá. Você, além de psicóloga, você também se jogou ali no mundo da composição musical. Sim. E da literatura. Da literatura, né? Sim. Qual que é o tipo de literatura, primeiramente? Eu faço poesias, contos, crônicas. Olha que chique. É. Nossa, toda chique. E aí, assim, você já escreveu o livro, vamos já até falar do seu livro. Sim. Tá? A sua linguagem é essa. O seu livro, fala para mim do seu livro. Tá. Eu escrevo desde adolescente. Eu tenho um tio escritor. Olha que legal. E aí ele veio nas redes sociais e ele falou para mim que eu escrevia bem, mas eu achava que não. Aí, em 2013, ele falou para mim, olha, eu vou mandar um link para você fazer uma inscrição num concurso literário. Se você vê que não é para você, aí você desiste. Eu falei, Então, eram poesias e contos, né? Então, seriam selecionados 10 poesias e 10 contos. Eu falei, eu vou fazer. E se eu for selecionada, ok. Aí, em 2014, eu fiquei entre as 10 de poesia. Então, foi o primeiro livro, foi lançado em 2014, em abril de 2014. Falei, agora, todo ano, pelo menos uma vez no ano, eu vou participar de um lançamento.
Tá bom. Aí essa foi em abril. Aí a minha cunhada trabalhava no Tribunal de Justiça e lá teve. Eram concursos de fotografias e concursos de poesia também. Falei, eu vou fazer. Aí era um microconto. No antigo Twitter, que acho que é X o nome agora, né? É X, né? Aí fiz lá tudo. Fiz uma poesia imensa para falar sobre mãe. Falei, se eu tiver uma inspiração, eu vou falar. Vou falar, nossa, você não tem inspiração para falar sobre mãe? Não, é inspiração para fazer a poesia. Porque é inspiração, né? Não é uma redação sobre. É uma inspiração. De onde vem a inspiração? Eu não sei. É do que você sente. Né? Seria uma pergunta que eu ia te fazer agora, assim. Se você teve uma inspiração para poder fazer as suas poesias já no começo. Assim. Sim. Pelos sentimentos, pelas vivências. Então, eu coloco como que eu lido com muitas questões da minha vida através do que a poesia me traz. Eu coloco no papel. Então, eu sofri alguma coisa. Por exemplo, meu pai faleceu agora no começo do ano. Eu vou falar sobre meu pai. Não consigo. Escrever uma redação, conversar aqui sobre isso é uma coisa. Mas aquele sentimento que vem é o que você sente. O que faz a inspiração é o sentimento que aflora, né? Se alguém falar, olha, você tem 10 minutos para fazer uma poesia, eu posso conseguir fazer, já aconteceu. Mas então não vai ser uma inspiração, vai ser algo ali produzido. Tem uma diferença. Eu tenho conhecimento, eu sei escrever, eu sei conjugar os verbos, eu vou colocar ali e vai sair alguma coisa, né? Não vai ser ruim, vou entregar, mas se você pegar e comparar com algo que foi na inspiração, você pode perceber uma diferença, né? Então, aí fui no Twitter, que agora é X, e aí teve que colocar um tanto de caracteres lá para poder caber lá no limite. São 350? No limite do microconto. Ninguém usa X aqui, legal. Do microconto lá. E aí eu fiquei em 5º lugar. Eram 10 também. Aí ficou um ano, todo mês, tem vários tribunais de justiça, obviamente. Então, cada mês teve essa exposição numa cidade do interior de São Paulo. Então, durante um ano, a minha poesia rodou pelo interior de São Paulo. Olha que agora vai Parabéns. ser. Então, teve ano aí que eu participei de 3 antologias que eu tenho. Eu acho que são umas 14, eu não contei, que eu participo. Então, você começa a gostar, porque eu gosto de me aparecer, né? E mostrar o trabalho, mostrar quem a gente é. E aí, a antologia tem umas 14. E o livro, tem um livro, mais um de poesia, tem um livro infantil, não lancei ainda, e tem um de romance, que eu já mandei para vários lugares, já fiquei em final de um, só que eles não me escolheram. Então, estou tentando. Mas, se não, qualquer coisa eu lanço eu mesma, né? Vejo como que eu faço. Mas esse daqui eu lancei em 2020, foi bem quando ia entrar o lockdown da Covid, aí eu lancei no final de semana antes. Aí eu lancei, que se chama Despindo a Alma. Olha que chique, cadê? Vamos pegar aqui câmera fechada. Olha aqui, ó. Depois aí o editor dá um zoom. Ó que legal. Despindo a Alma. E aí, o que fala esse livro? Ele tem contos, crônicas, poesias e tem cartas. Tem cartas que eu escrevi, carta para minha avó, carta para minha mãe, carta para várias pessoas que eu queria escrever, eu coloquei aqui também, né? Então, é um livro... Escrever um livro, tem vários livros, óbvio. Livro didático, livro de receita. Eu também tenho um livro de receita. Que ótimo. Livro de receita vegana. Então, por isso que eu digo, o cérebro faz você acontecer o que você quiser, né? Você faz a sua vida. O que movimento você está fazendo para a sua vida acontecer? E vai acontecer. Então, esse livro... tudo, eu costumo dizer que o que você sente, Eliane? Você pode tocar, é palpável, é isso aqui que eu sinto. Então, tudo que eu sinto está aqui. Poesias que falam de amor, o que eu mais falo é sobre isso, sobre amor, as crônicas também, e é voltada para isso. Então, é para falar sobre amor mesmo, trazer amor. Caramba, que lindo. Você preparou alguma coisa para você ler? Ou você já tem decorado? Não tenho decorado, nada. Não tenho nada decorado. Olha... Deixa eu ver se tem alguma decorada aqui. Quem eu tenho sabe? só uma decorada porque ela virou música. Ótimo. Só. Não tenho mais. É muita poesia, eu não tenho. Não é porque eu não tenho essa coisa. Acho que se eu fosse atriz, não prestava, não. Não, mas eu fiz uma pesquisa, né? Eu sempre faço uma pequena pesquisa. E eu vi lá um trechinho de você em algum lugar.
recitando uma poesia e cantando também. Foi O que era aquilo? numa feira cultural que eu participei em novembro. Acho que foi essa que você viu. Era meio que parecia que era uma biblioteca. Parecia uma biblioteca. Foi. Eu participei de uma feira cultural, eu e um outro escritor, só nós dois como escritores, nós somos selecionados, e aí a gente teve um bate-papo para falar sobre literatura, né? Ele fala sobre poesia marginal, e eu fui falar sobre poesia voltada para o amor. Aí eu falei, olha, eu vou cantar, apesar de não ser cantora. Mas aí eu falei a poesia e ia cantando. Não, mas ficou muito bom. Ficou. Tá? Não é pra puxar o saco, assim. Você cantou muito bem, ficou muito legal. E aí, como quem sabe faz ao vivo, você dá pra gente... Você ler alguma coisa ou você recitar alguma coisa? Eu recito essa. Deixa eu tomar um golinho de água, eu recito essa, por favor. sim. Quem está aqui, quem sabe faz ao vivo. Se eu desafinar, se fica feio, você corta. Fala, a gente não altera. teve a literatura, não teve a composição. Gente, o microfone falhou, a gente teve que cortar. E ficou uma coisa assim. Se chama Desapegou-se de Mim. Essa poesia, obviamente, fala de uma ruptura, de uma relação que terminou. Não tem a ver com nada que aconteceu comigo na época, que às vezes pode ter a ver. Eu acordei de madrugada e fiz essa poesia. Pra você ver. Depois, à noite, no mesmo dia, eu trabalhava à noite na escola. E ela foi vindo assim na minha cabeça com a melodia. Aí eu gravei no celular, falei, é uma música, óbvio. E aí, a partir disso, é a única poesia que veio desse jeito musicada, porque as músicas vieram mesmo já com a letra e a melodia. Então, se desafinar e se ficar estranho, você corta. Quer que eu vou fazer misturado, cantado e Tudo recitado, bem. tá? Desapegou-se de mim, levando embora consigo tudo que estava aqui. A mala estava cheia, ele a encheu-a com tudo, de mais precioso que tinha. Depois saiu porta fora, e ele deixou-a aberta. À mercê do vento, e eu só fiquei olhando aquela porta batendo, rangendo suas dobradiças velhas. E assim rangiam também todos os meus sentimentos, que iam e vinham num misto de sensações, como aquele desejo que ficasse ou partisse. Me diga como querer, mas como querer viver da incerteza, como viver da ilusão desse constante ir e vir que esse tal desapego traz. Me diga como querer, mas como querer viver da incerteza, como viver da ilusão desse constante ir e vir que esse tal desapego traz. Desapegou-se de mim. Cadê? Eu quero palmas aqui do estúdio. Agora tá cheio, eu quero palmas aí. Valeu, gente. Obrigado. Sem aquecer a voz, ficou lindo. Não, ficou ótimo, ficou lindo, gente. Ficou de verdade, parabéns. E aí já puxa também um gancho, assim, já que você acha que você é cantora? Você se considera cantora? Não acho. Porque eu já podia colocar aqui, ó, cantora, psicóloga, clínica, escritora, compositora e cantora. E como vem as composições e as melodias, mas cantora, efetivamente, eu não acho que eu sou, não. E como é que é esse processo de escrita de composição? Tá. Começou assim. Eu fui há muito tempo, agora eu não sou mais, mas eu frequentei a igreja católica há muito tempo, aquela coisa de grupo de oração, acho que essa questão de ir rezando e tudo, orando, a gente fica mais conectado com a questão... Não que eu não seja conectada com a questão espiritual, eu sou. Mas dentro de um templo, de um lugar específico, né? Você fica mais próximo. Então, quando eu tinha uns 19 anos, foi a primeira. Eu lembro que eu gravei daquelas câmerazinhas primeiras que saíram assim, pequenininha. Vieram 3 composições e aí ficaram lá. Depois veio essa que eu cantei agora, que veio a poesia, que nem eu falei, depois a melodia. E aí, de 2018 até agora, eu tenho 27 composições. Então, tem
músicas assim que são voltadas para uma questão de espiritualidade, mas tem samba, tem bossa nova, tem MPB, ela é bem mesclada assim. Então eu faço aula de canto, mas eu não sou cantora. Por isso que você já tem também toda essa facilidade também em cantar. Mas eu comecei a fazer porque eu queria ter um lugar para poder, um devaneio, uma coisa para sair, para como que eu falo assim, para ter um lazer e era no meio do dia, que fazia faculdade, ia para aula de canto, ia trabalhar, para descansar a mente, um relaxamento, você aprende a respirar melhor, melhora as coisas, e é gostoso, você canta e quem canta seus males espanta, né? Exatamente. E aí a minha professora, ela toca piano, então ela foi fazendo as cifras, né, das canções. E aí foram vindo mais, e a gente está preparando um trabalho. Porque para fazer gravar uns vídeos, umas coisas para colocar no YouTube. Que teve a questão do processo de doença do meu pai. Primeiro veio a pandemia, a gente parou. Depois um processo de doença do meu pai, então não dava. Quando a gente tem alguém doente em casa, a gente não pensa muito em outras coisas assim. Mas tem esse trabalho, esse projeto aí que vai acontecer. Olha que ótimo. Então, aguardamos. Aí, quando você for lançar, você volta aqui, a gente divulga. Tá. E para todo mundo ouvir suas composições, suas poesias. E agora também já pego esse gancho e te pergunto. Você tem todo um trabalho com juventudes também. Sim. Além dos saraus que você participa, você também é professora. Eu sou do administrativo. Né? Não sou professora. Mas quando a gente trabalha na educação, a gente é tudo. Né? Não tenho o cargo professora, sou do administrativo. Mas eu trabalho, faz 10 anos que eu sou da área da educação. Caramba. Nessa escola são 9. E lá é do 6º ano até o EJA. E eu trabalho com o pessoal que é do ensino médio, do 1º até o 3º ano. Então, é de 15 até 17 para 18 anos. E lá eu faço o trabalho normal, cotidiano, mas eu levo muito eles para o campo da poesia. Fala, gente, olha, eu faço poesia, vamos falar de poesia, vamos conversar sobre isso, converse sobre psicologia. Eu sou focalizadora na psicologia de dança circular. Nossa! A dança circular é uma terapia dançante. A dança circular ela é a dança que vem de todos os povos. Começou como? Quando tinha a questão da guerra lá dos judeus, aquelas coisas todas, quem conseguiu se esconder e fugir daquilo se escondia nos labirintos, umas coisas embaixo das casas. E eles tinham isso de dançar para poder esquecer aquilo. E era uma coisa cultural deles. Como era muito apertadinho, por exemplo, entra num lugar desse, vamos juntar o grupo e cantar baixinho. Então, eles se reuniam em roda, cantavam, dançavam, e ali eles iam cuidando das suas emoções. Tinha a questão do corpo, porque ajuda você a ter uma propriocepção, ajuda você a se organizar. Qualquer pessoa pode fazer, né? Movimentar o corpo, mas muito mais para você cuidar da sua mente, da sua questão mental e da sua questão emocional. Então, começou ali, mas tem no mundo inteiro. Todo lugar tem dança circular. Então, lá no CAPES, eu aprendi lá no CAPES a dança circular. E na escola eu também faço. Porque tem muita aula vaga, a educação tem muitas deficiências. Então, eu faço dança circular com eles. Faço essa questão da poesia também. Semana que vem, esse mês agora tem um concurso do mês da mulher, e a gente mobilizou uns alunos lá, quem quisesse participar, e semana que vem vai ser a apresentação. Então, eles sabem que eu sou a pessoa ali que é de cuidar das coisas que eu cuido lá na minha parte da escola, mas da psicologia, da literatura, uma coisa diferente, né? Fora da rotina ali do cotidiano. Não, você não pode não se considerar, mas você está fazendo um papel de ensinar, né? De professor, sim. Você dá uma atenção muito grande para os alunos. Sim. E eu acho que eles carecem muito disso, porque a partir do momento que você tem um profissional dentro da escola para dar uma atenção para eles, para dar alguma coisa que seja fora da matéria, eles já vão se sentir muito, muito, muito bem acolhidos. Sim. Lá é o ensino integral? Não. Não. Então, não. Tudo bem, sim. Eu pergunto isso porque o ensino integral elas ficam mais tempo lá. Mais tempo. Então se desenvolvem com outros colegas, mas tendo um professor, né, tendo alguém ali para poder
pegar no pé deles, ensinar Sim. de uma forma diferente, mostrar a realidade, a vida, a arte, a cultura de uma forma diferente, é maravilhoso. Sim. Então, está de parabéns também por esse Obrigada. trabalho seu. Agora, antes da gente ir partindo para os finais, eu quero tirar dúvidas também. Tá. Você trabalha com essa psicologia clínica e as pessoas podem te contratar para poder fazer trabalhos assim, individuais, Eu já dei palestra. Eu semanais. trabalhei 6 meses dando palestra. E você hoje faz acompanhamento, além das palestras, acompanhamentos também clínicos. Sim. Toda semana. Eu trabalho na clínica 3 vezes por semana com acompanhamento clínico. Olha, que legal, legal. Depois também, se as pessoas quiserem te contratar, Sim. entre em contato com essa clínica ou Sim. com você. Sim. Redes sociais, depois no final Tá bom. a gente passa. Pergunta também, a gente falou sobre essa diferença de psicólogos, terapeutas, esses tipos de terapia, mas também o estigma que eu tinha, que as pessoas chegavam e falavam para mim, que o psicólogo é aquele que pode te receitar um remédio. Não. Só quem pode te receitar remédio é médico. Tem que ter CRM. A gente eu estou atendendo um paciente, eu percebo ali que ele precisa de uma interação medicamentosa. Olha, pode ser que precise. Eu faço um encaminhamento para que o psiquiatra coloque lá. Eu posso colocar, olha, hipótese, pode ser tal coisa em interrogação, porque eu não posso dar diagnóstico, mas eu posso conversar com ele. É um colega, posso conversar com o psiquiatra. E aí, se ele achar que precisa mesmo, de fato, de uma medicação, aí ele vai receitar. Tem gente que precisa, que a vida vai melhorar porque a medicação vai atuar ali muito na questão neuronal, na questão dopaminérgica. Precisa, tem gente que precisa. Né? Tem muito esse estigma de que você vai ficar viciado, dependente. Não é viciado, é dependente da medicação. Mas depende o que seu psicólogo está fazendo com você. E principalmente o que você está buscando. Por exemplo, se você pegar, voltando a falar do CAPS, os pacientes crônicos do CAPS, eles necessitam de medicação para sempre. Não, é muito difícil um paciente que é crônico assim e que vai tirar a medicação. Pode diminuir a dose, tinha pacientes lá que tomavam 8 medicamentos. Aí passa a tomar 5. Mas depende do que você faz com a sua vida. A atividade física ajuda muito. Sim. Né? Então, depende muito como você está cuidando desse emocional, qual que é a rede que você tem, rede familiar. Então, são muitas coisas. Não é só uma medicação, ou só a terapia, ou a psicoterapia, ou só a atividade física, ou só a alimentação. É um conjunto de coisas. Então, se você necessitar tomar uma medicação, é importante. Vai te ajudar muito. Só o psiquiatra que Só pode te o passar. psiquiatra. Entendi. Então já fica A gente dica não pode. para quem está assistindo, para quem está ouvindo. Gente, psiquiatra é o cara que pode te dar um remédio. Sim. O psicólogo ele pode indicar, nem que seja alguma coisa mais leve, assim? Não. Nada. De forma alguma. Ótimo. Então essa gravação vai ser para ensinar muita coisa para muita gente. Sim. Ótimo, gosto disso. Mais algumas dicas que a gente pode dar para as pessoas? Como eu acabei de falar, assim, quando você... Primeiro você tem que perceber assim. Parece uma coisa assim, vai parecer uma coisa voltada para uma religiosidade, mas não é. Qual que é o sentido da sua vida? Que caminho, onde você quer chegar? Não é o caminho que você quer fazer. O que você quer atingir? O que você quer fazer com a sua vida? Seja o que for, não importa. E o que faz sentido para você. Eu tenho um sonho de ser médica. Uma coisa assim sobre profissional. Tá, então o que você vai fazer para que aquilo aconteça? Precisa ter ajuda de alguém? Você vai buscar os caminhos, vai conversar com as pessoas. Eu tenho um sonho. O sentido é dentro do sonho, do que você vai fazer com a sua vida. Mas é dentro do seu dia a dia, dentro do seu mundo aqui. Da sua vida, de você. Se você souber aonde você quer chegar, o caminho vai se dando. Mas você tem que fazer as movimentações. Fragilidade, impotência, vai ter. Defeito. Defeito todo mundo tem. Mas qual é a sua fragilidade? A sua fragilidade é diferente da dela, que é diferente da minha. Você tem uma potência que ela não tem e que eu tenho. Né? Então, fala-se muito sobre as coisas negativas, tá? Mas o que você tem de potente? Então, vamos buscar trabalhar a sua potência. Para quando você vê a sua fragilidade, você falar, tá, mas olha o tanto de coisa que eu tenho aqui na minha potência. A sua potência você descobre entendendo qual que é a sua força interna. Como eu vou fazer isso sozinho? Não, você não vai fazer isso sozinho.
Mas é um jeito de você ir pensando, tá? Eu tenho que fazer o quê? Eu preciso, então, começar a fazer uma atividade física. Eu quero estudar alguma coisa. Então, eu tenho que começar a estudar o quê? Já terminei o ensino médio? Já, eu quero ser enfermeira e não consigo. Faz um auxiliar. Então, você vai buscando os seus caminhos devagar. Você vai tendo uns pequenos resultados. Os pequenos resultados vão trazendo as satisfações. E aí você vai vendo que você tem toda a potência. Porque muitas pessoas querem chegar já no final, na coisa grande. E a vida é um passo de cada vez, é um dia de cada vez. Então, você vai vivendo essas coisas e vai entendendo. E se você fizer isso, falar, nossa, o que eu escolhi ou o que eu estou fazendo não faz sentido nenhum. Então, você vai dar um passo para trás, vai refletir e vai falar, tá, eu vou ter que começar do zero? Vou ter que começar do zero. Mas começa com algo... Como que você sabe o que é a satisfação? Quando você respira assim, toma aquele fôlego, o seu coração abre assim, aí você fica tranquilo, você fala, é isso. Que gostoso, é gostoso. É o que faz sentido. E não dá para falar uma coisa só que faz sentido. É o que faz sentido para você. Eu já trago assim para minha realidade do podcast, assim. Quando comecei era uma coisa, o Dan tá de prova que ele foi das pessoas que me viu também no começo nas gravações. Eu ficava todo nervoso. Eu tinha um computador aqui, eu tinha um tablet, eu tinha um caderno. E eu ficava, meu Deus, o que eu vou falar? O tempo, meu Deus. É o que você falou assim, pensava em tudo. Quando eu fui passando, fui sendo convidado para eventos, fui fazendo as gravações. Antes da gravação e depois eu sentia esse alívio que você falou. Então, essa coisa de... A realização, não é? Consegui, tá dando certo. Aí você foi aprimorando, ó. Você vai falando, você não precisa. Você marca alguma coisa, né? Pra você ter um roteiro assim, mas a gente não seguiu quase nada do que você mandou pra mim. Que bom. Não, seguiu. Fale isso, fale aquilo, fale você isso. que não percebeu, mas a gente seguiu de outras palavras, de outras formas. Mas é isso, assim, a gente tem um rumo, a gente tem um sentido e quando a gente chega... A sua dica foi muito valiosa. Então, eu já vou dar uma dica também, que é quase um convite, que eu já olhei para minha produtora ali e lembrei. Gente, quem assistiu até agora, se inscreva no canal, ativa o sininho, curte, compartilha, por favor. Tá? Eu tô te pedindo. É legal. A gente tem que começar a fazer isso, senão não dá certo. Agora você também, super famosa lá na Zona Leste, vai dar um ganho legal pra gente. Vai ficar famosa mais ainda depois desse vídeo. Vou falar sim, vou falar para as pessoas, com certeza. Agora vamos fazer o seguinte, o nosso famoso bate-bola. Tá. Você que vai indicar coisas pra gente, pros nossos telespecs. Vamos lá. Um bate-bola vai começar com música. Uma música que você indica pra gente. Uma só? Pode ser um artista. Eu gosto da Ivete Sangalo. Ótimo. Escuta o verão bateu em minha porta. Foi o hit do carnaval, porque eu gosto do carnaval e eu tava lá. Aí escuta. Fechou, Ivete Sangalo. Temos aí Ivete Sangalo, agora um livro. O meu. Sabia. E aí, onde que a gente consegue? E aí fala comigo. Tá bom. Porque não tem a editora que fez esse livro, ela não existe mais. Agora só existe eu mesma. E aí você tem alguns exemplares em casa? Não, mas eu tenho uma gráfica que pode ir fazendo também. Que ótimo. Aí tem que ser comigo. Ótimo. Então, gente, já sabe. As redes sociais a gente vai deixar daqui a pouco. Espera mais um pouquinho. Um filme bacana. Nossa, eu assisti esse filme quando eu tinha 13 anos. Marcelino, Pão e Vinho. Nossa. É muito legal, é muito interessante. Legal. Eu lembro do desenho animado que te passava no SBT quando eu era criança. O Marcelino, Pão e Vinho? É mesmo? Eu não sei se era no SBT ou se era na Cultura. Eu assisti o mas filme, tinha um nossa, eu desenhozinho. fiquei tão impactada. Acho que é porque eu tinha 13 anos, né? 13 anos tudo impacta a gente. Mas é verdade, foi muito legal, muito marcante. Acho que tudo que eu estava vivendo ali no momento foi muito legal. Legal, então já fica a dica também, Marcelino, Pão e Vinho, pra galera assistir. Agora, esse aqui que é bem forte, assim, uma referência bacana pra você. Uma pessoa, de qualquer coisa? Um ser humano, um personagem. Clarice Lispector. Olha. Eu gosto muito. Parece óbvio, né, por eu ser escritora. Mas a forma que ela traz a literatura é uma literatura dentro do que é cotidiano, do que a gente vive no cotidiano. Porque tem vários tipos de literatura, de poesias, enfim. Né, imaginárias no sentido assim de criações que talvez não existam, e tem assim, mas ela pega o cotidiano e ela consegue abarcar você ali dentro da poesia de uma forma muito culta,
Mas é uma coisa simples do dia a dia. Quando você lê profundamente, você fala, nossa, é tudo isso que eu estou sentindo. E ela faz se tornar simples, apesar de tudo. Da forma que é escrita. É erudita, a maneira erudita dela escrever. Mas a forma que ela traz a emoção é simples. Clarice Lispector, que lindo. Parabéns aí. Mais um parabéns para você nesse episódio. Mais uma. Agora, sim, uma pergunta que eu não vou deixar de fazer nunca nesse podcast. O que é arte para você? A arte é tudo que a gente vive para trazer o que a gente sente. Isso acontece no dia a dia, em todos os dias. Até no dia que a gente está indo só naquele automático, só deixando a rotina passar. Naquilo também tem arte. Você fala, olha, eu só vou viver o que tiver que viver. Isso também é trazer arte, porque é o que você está sentindo. Então, se é aquilo que você está sentindo, a arte é o que você sente. A arte é o que você sente. Então, olha, incrível. Mais um parabéns. Adorei. E eu me remeto muito agora. Não sei se você chegou a assistir aqueles programas, o Provocações. Sim. Com o Antônio Bujanra, depois o André assumiu também alguns episódios, e ele repete a pergunta, né? Ele perguntava alguma coisa para as pessoas e a pessoa respondia e ele ficava repetindo, o que é tal coisa? E aí eu pergunto de novo para você, o que é arte para você? Tem que responder diferente? Não, pode responder do jeito que você arte quiser. é o que a gente sente. Isso, e é tudo dentro da... Porque tudo isso é arte. O que a gente está fazendo aqui é arte. A literatura é arte, a música é arte, a psicologia também é arte. Ótimo. Então, é o que você sente. Então, se você pensar, o que faz sentido para você? Faz sentido para mim estar aqui, faz sentido para mim fazer literatura, faz sentido para mim estar com os alunos, faz sentido muito, muito, muito. Eu vim para fazer isso, para ser psicóloga. Então, é o que eu sinto. E é isso. Então, muito obrigado pela sua presença até aqui. Foi incrível. Vamos deixar as suas redes sociais. Sim. Câmera fechada nela. Por favor, as suas redes sociais. Instagram é Eliane, _, Santiago. O Facebook eu não entro muito, mas é Eliane Santiago. Eu vi que você tem um linkzinho lá. Tenho. Com o seu canal no YouTube. No YouTube, Legal, legal. Então, também tem lá no YouTube, Eliane Santiago? Isso. Então, YouTube, Instagram, e aí pessoas quiserem te contratar, saber as suas poesias, comprar seu livro... Só chamar no direct. Só chamar no direct, gente. Passa todas as informações. Ótimo, arrasou. Então, muito obrigado. Toca Obrigada aqui. A você. Valeu, foi incrível o bate-papo com ela. E assim, gente, não se esqueça, mais uma vez, de se inscrever nos canais, clica lá no sininho para ativar quando tiver um episódio novo. Comenta aí o que você achou. Quiser deixar perguntas para ela nos comentários, ela vai lá ver, porque ela assiste todos os nossos episódios também, que eu sei, tá bom? Curte, compartilha. O Cast Pod Jovem, tudo junto. Onde você procurar, estaremos lá. Cast Pod Jovem, tá bom? Então, valeu mesmo, todo mundo que acompanhou. Valeu, produção. Valeu, Dan. Tamo junto. Obrigada. Liliane, valeu mesmo. Obrigado. Obrigada. Viu? Fui.